Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, todos com saúde e aproveitando e trabalhando com as nossas atividades que a Pro está mandando para vocês, mesmo que à distância, né? Nessa semana, então, a gente vai estar trabalhando um pouquinho sobre o tema da pátria. Vamos trabalhar, então, sobre o descobrimento do Brasil e sobre a independência do Brasil, do dia 7 de setembro, que foi nessa segunda-feira, certo? Então, a Pro vai contar uma breve historinha para vocês sobre o descobrimento do Brasil e como aconteceu a independência do Brasil, tá bom? Senhor Cabral foi navegando para a Índia, é o que ele estava buscando, entre naus e caravelas, enfrentando um mar revolto. De repente, alguém gritou: "Terra à vista!" E assim descobriu o Brasil. Foi meio que por acaso, tá? A terra era tão linda, cheia de pássaros, cachoeiras, bichos, tinha muito calor. Todo o povo se encantou. Os nativos que aqui estavam, de índios, Cabral os chamou. E assim começou a história que essa terra encontrou. Então, qual foi a terra que Cabral descobriu? O nosso Brasil, certo? E aí, agora um pouquinho sobre a nossa independência. Vamos ver como que isso aconteceu. Quando Cabral descobriu o Brasil, ela se tornou uma colônia de Portugal. Foi então que o rei de Portugal, que era Dom João VI, veio com toda a sua família para o Brasil, porque ele estava fugindo de algumas tropas francesas que estavam lá em Portugal. Então ele pegou a família e veio para o Brasil, certo? Aí, depois, o rei decidiu voltar para Portugal, mas deixou o seu filho aqui no Brasil, que era Dom Pedro I. Dom Pedro, então, se tornou o príncipe regente do Brasil. Portugal, por outro lado, queria que o Brasil continuasse sendo uma colônia de Portugal, mas foi então que o príncipe regente Pedro não aceitou mais essa situação. E foi então que no dia 7 de setembro de 1822, isso há muitos anos atrás, às margens de um rio que se chamava Rio Ipiranga, Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. Ele levantou a sua espada e gritou: "Independência ou morte!" E a partir deste dia, o Brasil não pertencia mais a Portugal e passou a ser um país livre. Então, o dia 7 de setembro marca o dia em que o Brasil tornou-se um país livre, um país independente. Viram só que bacana a gente poder aprender um pouquinho da independência do nosso Brasil e do descobrimento do Brasil? Muito bacana, não é mesmo? A Prof tentou trazer para vocês de uma maneira bem simples para vocês entenderem um pouquinho, porque depois vocês vão estudar isso lá mais para frente. Mas é importante vocês saberem por que o dia 7 de setembro é um feriado no Brasil e o que se comemora nesse dia, não é mesmo? Então nunca mais esqueçam, dia 7 de setembro, independência do Brasil, tá bom? Então agora a Pro vai explicar rapidinho para vocês sobre a nossa segunda atividade. O que vocês vão fazer? Vocês sabem que os soldados, eles representam um pouco da nossa pátria, né? Do nosso Brasil. Então a Pro vai propor uma atividade bem bacana para vocês, que é a construção do chapeuzinho do soldado, para que a gente possa cantar uma musiquinha com ele. A Pro fez um aqui basicamente para mostrar para vocês que ele é bem fácil de fazer e depois vocês vão usar. A Pro fez esse chapeuzinho aqui de EVA, mas só para estar mostrando para vocês. Vocês podem fazer ele de papel, vocês podem fazer de cartolina, de papelão, do que vocês quiserem. E aí depois vocês vão cantar a musiquinha do Marcha Soldado. Sabe aquela, né?
Marcha, soldado, cabeça de papel. Quem não marchar direito vai preso no quartel. Então a Pro quer que vocês batam fotinhos. Podem fazer vídeos curtinhos também usando o chapéuzinho que vocês vão fazer junto com a família e estejam mandando para a professora, tá bom? Assim a gente vai estar fazendo uma simples homenagem para a nossa pátria, para o nosso Brasil e conhecendo um pouquinho da história do nosso descobrimento e da independência do Brasil. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido um pouquinho com a Pro e dizer que eu estou muito contente com as atividades que vocês estão fazendo, que vocês continuem assim com esse capricho, com essa vontade, tá bom? Muitas saudades de todos vocês, um grande beijo, muitos abraços apertados, mesmo que à distância, mas recebam o meu carinho, tá bom? Beijo e até semana que vem!